Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Entre as fortes declarações do Senhor Jesus ao longo de seu ministério, existe uma de tremendo impacto, pois abrange uma gama imensa de situações e de circunstâncias. Disse ele: bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Mateus 11:6. O Senhor usou em aramaico o correspondente ao verbo grego scandalizo, que entre várias acepções, como fazer alguém ser apanhado ou cair, possui também as de ser repelido por alguém e ofender-se com alguém. É esse último o conceito que os contextos todos indicam tenha o Senhor aplicado em sua afirmação. A grande maioria dos judeus escandalizou-se em Jesus, pedindo inclusive sua crucificação, por não ter compreendido o todo de sua obra. As profecias messiânicas apontavam e apontaram para duas etapas na obra do ungido de Deus. Na primeira delas, ele viria à terra não para resolver a questão política de seu povo, Israel, e nem mesmo para fazer a paz entre as pessoas. Para promover a paz entre as pessoas, o Senhor teria que estabelecer um governo, uma teocracia com mão de ferro, com justiça sobre todos, nos moldes de Isaías 11 de 1 a 4. Na primeira vinda, ele promoveria e tornaria possível a paz nos homens, nos seres humanos, ou seja, a paz entre seres humanos e Deus, o Pai, ofendido pela prática dos pecados. O mundo não terá paz enquanto estiver no maligno. E o mundo que está no maligno é o mundo humanidade, as pessoas. A falta de percepção dessa verdade trouxe à tona o escândalo dos judeus em relação ao Senhor Jesus, que não foi por eles admitido como o Messias prometido. Sua necessidade de liberdade política, aliada ao insuportável jugo romano, obscureceu a verdade do primeiro advento do ungido. Quem diria pobre, marcado pelo sofrimento e pela dor, e praticamente alheio à condição política de Israel, inclusive convivendo pacificamente com ela, como na afirmação: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22:21. E depois, morrendo, simplesmente morrendo pelas mãos dos romanos, sem esboçar qualquer reação. Isso tudo constituiu algo inconcebível para os judeus em relação ao Messias, a despeito do que dele dissera, por revelação divina, o profeta Isaías, no capítulo 53. Mas o Messias aflito, ferido de Deus e oprimido, não era exatamente o que esperavam os filhos de Israel, pelo menos a grande maioria deles. Então, se escandalizou essa maioria no Senhor. E até hoje, todos os grupos em que se dividem os judeus, com exceção dos messiânicos, ou seja, ortodoxos, conservadores, reformados, reconstrucionistas e não religiosos, não admitem tenha sido e seja o Senhor Jesus o Messias
o ungido de Deus. E a principal e primeira alegação é que Jesus não trouxe paz e não promoveu a paz em relação a Israel, e menos ainda no mundo. O que os filhos de Israel têm sofrido em função desse escândalo, desse repúdio ao Messias, é de fazer tremer a terra. Perseguições têm acontecido desde a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70, com a diáspora, com a dispersão. E perseguições muitas vezes extremamente violentas, como na Segunda Guerra Mundial, da forma como profetizara o Senhor Deus em Deuteronômio 28, de 49 a 68. Os judeus que escaparem da grande tribulação verão finalmente o que sempre esperaram e esperam: um reino mundial de perfeita paz, tendo o Messias como rei, como mandatário, porque só então terão aceitado o Senhor Jesus como ungido, que terá descido à terra para o cumprimento da segunda etapa de sua missão. O escândalo dos judeus, todavia, jamais foi a única demonstração de repúdio em relação à obra do Senhor Jesus. São milhões e muitos milhões a se escandalizarem e a demonstrarem publicamente seu escândalo no mundo ocidental, chamado cristão. Quase na mesma medida em que os judeus se escandalizaram no Senhor por não promover a libertação política de Israel, a grande maioria dos que mencionam seu nome em todo o mundo ocidental, onde estamos, se escandalizam por ter promovido ele uma libertação completa e definitiva, uma libertação espiritual e eterna. Uns reclamaram e reclamam da falta, outros do excesso. Os judeus reclamaram e reclamam da falta de ação do Messias, não derrotando e não expulsando os romanos do território de Israel. Os chamados cristãos reclamam do excesso de poder, da eficácia avassaladora do sangue do Senhor na eliminação da culpa do pecado por completo e por inteiro. Analisando-se os detalhes, o escândalo dos judeus contemporâneos do Senhor não conteve a mesma gravidade desse outro tipo de escândalo. Os judeus, pelo menos os judeus contemporâneos do Senhor, não eram ainda assistidos e nem convencidos pelo Santo Espírito, que ainda não fora dado, João 7:37 e Atos capítulo 2. Não se tornaram, porém, desculpáveis depois disso. Todavia, religiosos de todos os grupos do chamado cristianismo, muitos convencidos mesmo pelo Santo Espírito, não suportam a ideia de uma salvação que não dependa de nada que eles façam. Ser salvo assim, sem fazer nada, sem pagar nada, sem nenhum sacrifício, sem nenhum flagelo, sem nenhuma luta interna ou externa, sem nenhuma penitência, isso não tem graça, isso não tem sabor de vitória. Para esses, a salvação teria que ser uma vitória individual, teria que ser uma conquista pessoal. Nada de graça. Seriam necessárias boas obras, obediência aos mandamentos da santa, justa, perfeita e eterna lei, e práticas várias em que ficassem demonstrados a bondade, a fidelidade e os merecimentos de cada um. Salvação de graça é para esses um completo escândalo. Tem tropeçado feio na pedra de tropeço, que é também rocha de escândalo, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Romanos 9:33. Por que o Senhor seria pedra de tropeço e rocha de escândalo? Porque escandalizaria tudo quanto fosse religioso, mesmo os de Israel, fulminando seus conceitos de méritos próprios, reduzindo a nada todas as pretensões humanas
diante da justiça de Deus. Jesus, crucificado, na visão de muitos, era ou seria o símbolo do fracasso, da derrota, da inutilidade. O apóstolo Paulo disse: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos ou para os gentios. 1 Coríntios 1:23. Essa fé que anda por aí, sendo com alarde professada em Jesus, não passa de mera crendice na figura histórica e até mística do Senhor. O que seria do Natal sem Jesus? O que seria das celebrações e das ensinações da Semana Santa sem Jesus? O que seria da fictícia Páscoa cristã sem Jesus? E isso sem falar dos que falam dele como o mestre dos mestres, como o espírito evoluído, como o guia, como o padrão de perfeição, etc. Meras demonstrações de religiosidade. Confiança, nada. Para tantos, melhor é confiar em si mesmos, no que são capazes de fazer, de produzir, até pode ser com a ajuda de Jesus, mas sem a dependência completa dele. Isso nunca. Ainda assim, essa não é a pior espécie de escândalo produzida por Jesus na mente e no espírito de um ser humano. Temos tratado de pessoas, de seres humanos, que nem sequer chegaram a admitir o Senhor como Salvador pessoal, não alcançando a bênção de terem o Santo Espírito como selo, penhor e batismo, ainda que se denominem cristãos. Isso é terrível, sem dúvida. A mera repetição do nome do Senhor, até com extremada reverência, não serve de nada diante da justiça de Deus. Jesus de um lado e o pecador do outro, mesmo em sendo esse pecador temente a Deus, reverente, piedoso e tudo mais, significa a ausência da luz, da paz e da glória. Fala-se muito no sangue de Jesus nos círculos religiosos, principalmente católicos e protestantes ou evangélicos. Mas falar não é suficiente. Como não é suficiente para quem pretenda um banho nas águas do oceano, ficar falando nas águas do oceano. Alguém poderia passar anos a fio discorrendo sobre as propriedades e sobre a beleza do Atlântico, que mesmo assim não teria uma só gota dele. Tem acontecido, infelizmente, com o sangue de Jesus, algo parecido com essa esdrúxula hipótese. Falam, discorrem, cantam, até dizem estar presente ele na Eucaristia pela transubstanciação, mas não o admitem como suficiente para promover a reconciliação com o Senhor Deus, e nele não confiam totalmente. Mas, e todos os unidos? Todos os unidos têm testemunhado de uma confiança absoluta na eficácia do sangue de Jesus? Para ser remido, alguém teve que invocar o nome do Senhor. Não existe outra possibilidade. A questão é, todos os unidos têm alardeado, têm proclamado, têm deixado patente uma confiança irrestrita no sangue do Senhor, dizendo isso com todas as forças e com todo o gozo? Que nada. Para muitos remidos, a certeza de salvação ou da salvação eterna é um completo escândalo. Menos, dizem eles, menos. Não acreditamos em uma salvação onde o salvo não precisa ou não precise fazer nada. Assim seria bom demais. Não podemos acreditar nessa coisa de uma vez salvo, salvo para sempre. Para esses, o sangue de Jesus é menor e menos poderoso do que é ele para Deus. Para eles, faltaria muito ainda para que o sangue do Cordeiro de Deus fosse suficiente na salvação de pecadores e eficiente diante da justiça divina. O sangue de Jesus seria apenas uma parte no pagamento ou do pagamento da dívida do pecador. A outra parte
ficaria ou teria ficado por conta do próprio pecador, que teria que se virar para produzir boas obras, perseverança, obediência e quem sabe mais o que para completar o pagamento. A grande maioria da igreja atual, Laodiceia, vive escandalizada com a obra da cruz e com o poder do sangue do Senhor. Essa maioria é remida. Quando estava ainda nas trevas, atentou para a mensagem do Evangelho, que não exige praticamente raciocínio nenhum, produzido que foi da forma mais simples possível, e invocou o nome do Senhor Jesus, sendo remida. O problema desde então tem sido o crescimento na compreensão da extensão e da abrangência do sangue de Jesus. Quando se deparou, essa maioria, com tudo aquilo que representa diante de Deus o sangue de seu filho, desconfiou e escandalizou-se. Isso tudo não pode ser. Não sobrou nada para ninguém fazer. Não sobrou nada para ser feito. E agora? Aí começaram as invenções. Começaram os dogmas, as doutrinas e coisas mais, que terminaram por transformar Laodiceia em algo insuportável para o Senhor. Veja-se Apocalipse 3, de 14 a 20. Muitos, achando pouco o que foi proposto no Novo Testamento pelo próprio Deus, e que está definido nos Escritos de depois da cruz, vivem a vida fazendo citações do Velho Testamento e arranjando ou bolando desculpas para sua incredulidade no sangue do Senhor. Citam tais escrituras com a pretensão de que elas ainda signifiquem na vigência do Novo Testamento, no Testamento da Graça, o que significaram e significavam no Testamento da Lei. E fazem isso dizendo-se debaixo da unção do Santo Espírito. A mesma coisa que o Senhor exigiu dos judeus na pregação do Evangelho do Reino, muitos exigem hoje pregando, é o que dizem, o Evangelho da Graça. Não teria havido mudança nenhuma. Mas como poderia isso acontecer? Se houve mudança de sacerdócio, houve mudança de lei. Hebreus 7 e 12. E a mensagem continuaria a mesma? A proposta aos pecadores seria ainda a proposta da observância dos mandamentos, dos méritos próprios, das boas obras, da obediência, da lisura? Caberia hoje, e valeria hoje, o que o Senhor disse aos judeus, e somente aos judeus, caberia: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 7, 13, 14, 8 e 12, 10, 38 e 16, 24. Isso tudo ainda estaria valendo? E no final das contas, para que teria servido a cruz do Senhor, com todas as suas implicações? E por que Deus o Pai teria deixado seu filho ir tão longe, sacrificando sua vida santa e justa? Por quê? E para quê? Quais realmente os efeitos que o sangue teria tido ou teria sido capaz de produzir? Se para alguém ser salvo precisasse carregar uma cruz, entrar por uma porta estreita e caminhar por um caminho apertado, o que teria trazido o Novo Testamento, firmado no sangue do Cordeiro Eterno, que o Velho Testamento já não contivesse? Os que se escandalizam com o poder avassalador do sangue de Jesus, tentam justificar, repetimos, seus escândalos, fazendo citações diante da cruz, quando ainda não existia a cruz do Senhor. Certamente,
O primeiro a ficar escandalizado com a cruz de Jesus foi Satanás. O golpe foi grande demais, foi tremendo. Ele que vivia com o pecador nas mãos, pois detinha o medo, o pavor da morte, ficou sabendo que, depois da cruz, os que apelassem para o Senhor Jesus como Salvador estariam definitivamente fora de seu poder, como aliás foi escrito. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse, Jesus, todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus 2, 14 e 15. Jesus é sim a rocha de escândalo e a pedra de tropeço. E não existe maior escândalo no universo que o escândalo da cruz para os incrédulos. O apóstolo Paulo, indignado com o comportamento de alguns remidos, até mesmo com o apóstolo Pedro, que buscava reminiscências da lei, escreveu: meus irmãos, se eu continuasse a pregar a circuncisão, ainda seria perseguido, pois estaria eliminado o escândalo da cruz. Gálatas 5 e 11. Não haveria mais motivo de escândalo, mas o motivo continuou e continua existindo. A cruz escandalizou os judeus que acreditavam ficar em paz com Deus se fossem justos. Escandalizou os filósofos gregos que pretendiam pela sabedoria fazerem-se aptos e dignos. E vem escandalizando pelos séculos afora, por ter nela sido derramado o sangue justo do Filho de Deus, o qual, afirma o Novo Testamento, é suficiente para a remissão do mais miserável dos pecadores, que sendo pecador e miserável, nada poderia fazer que valesse um centavo diante da justiça eterna. Nada poderia fazer senão e apenas invocar o nome daquele que esteve na cruz, sendo perfeito e justo. Bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Qual sua relação com o Senhor Jesus, caro ouvinte? O Jesus da manjedoura não escandaliza ninguém, gordinho e bonitinho sempre. O Jesus da paixão também não. O Jesus da cura, o Jesus da prosperidade, o Jesus da ajuda para as horas difíceis e o Jesus tipo pronto-socorro, nesses ninguém se escandaliza ou acha motivo de escândalo. A questão é o Jesus salvador, não o que faz de conta que salva. Falamos daquele que salva mesmo, salva de uma vez por todas, salva para sempre. Esse Jesus é um escândalo só. É que ele fez tudo, ele sozinho resolveu tudo. Ele transformou aquilo que era totalmente impossível para o pecador em algo menos ainda que fácil, pois transformou em nada. É só invocar. Só é necessário invocar seu nome. Abra os olhos e veja o Senhor Jesus como Deus, o Pai, o vê. Seja de que forma for, se você ainda encontra motivo de escândalo em Jesus, saiba com certeza absoluta que Deus está escandalizado com você, como está escandalizado com aqueles que já foram remidos, mas que continuam a achar que o Altíssimo exagerou na dose, mandando um Salvador que salvou e salva sozinho, sem a participação de ninguém, hora nenhuma. Esses responderão no bema, no tribunal de Cristo, depois do arrebatamento. Concorde com Deus. Jesus é o máximo, e aquele que nele confiar jamais será confundido.
Não tropece nele. Nele não se escandalize. Antes, invoque-o como seu salvador pessoal. E Deus, o Pai, se agradará grandissimamente de você. Aos remidos, graça e paz.